Existe um método testado por mais de 600 mil pessoas que promete transformar a realidade de forma rápida e eficaz. Não é mágica, nem um conceito abstrato, é pura estratégia mental. O segredo: direcionar a mente para focar no que se deseja, ao invés do que se teme. O problema é que a maioria das pessoas passa o dia inteiro reforçando escassez e fracasso sem perceber. Mas e se houvesse um jeito de reprogramar isso em minutos? Imagine acordar todos os dias com a sensação de que a prosperidade está ao seu lado, como um aliado fiel. Essa técnica poderosa se baseia na lei da atração e no princípio de que o pensamento molda a realidade. Grandes empresários, atletas e artistas usam variações desse método para alcançar o topo. E não pense que isso se resume a repetir frases soltas no espelho. Existe uma estrutura estratégica que potencializa resultados em pouco tempo. Uma forma prática de aplicar essa técnica é definir uma imagem mental nítida do que se deseja e conectá-la a um sentimento positivo. Se alguém quer mais dinheiro, por exemplo, não basta desejar. É preciso visualizar o extrato bancário recheado, sentir a tranquilidade de pagar contas sem preocupação e agir como se isso já fosse uma realidade. E quanto mais rápido a mente absorver essa nova verdade, mais rápido os resultados aparecem. Agora, se tudo começa com o pensamento, então a chave para essa transformação está no que acontece dentro da cabeça de cada um. Afinal, todo pensamento gera um sentimento, e esse sentimento determina ações e resultados. E aqui entra um detalhe crucial. A qualidade dos pensamentos que uma pessoa cultiva define a qualidade da vida que ela experimenta. Mas como garantir que esses pensamentos sejam realmente produtivos? Isso é o que vem a seguir. 10 passos para manifestar seus sonhos com facilidade. Manifestar seus sonhos não é um mistério, é um processo. Cada pessoa que conseguiu transformar sua realidade seguiu passos específicos que a levaram ao sucesso. Quando esses princípios são aplicados corretamente, a prosperidade se torna inevitável. Aqui estão os 10 passos essenciais para ativar a lei da atração de forma rápida e eficaz. Passo 1. Clareza absoluta sobre o que deseja. O primeiro passo é definir com precisão aquilo que se quer. Muitas pessoas falham porque têm desejos vagos e indefinidos. Se o objetivo for prosperidade financeira, quanto exatamente se deseja ganhar? Se for um relacionamento, que tipo de conexão se busca? O universo responde a detalhes claros. Por isso, anote suas metas com datas e descrições específicas para que sua mente possa focar nelas com intensidade. Passo 2. Pensamento alinhado com o desejo. Cada pensamento carrega uma energia que molda a realidade. Se alguém quer riqueza, mas se pega pensando em escassez, os resultados serão contraditórios. A chave é alinhar o pensamento com o objetivo. Sempre que uma dúvida surgir, substitua-a por uma afirmação poderosa, como: a prosperidade flui para mim de forma natural e constante. O que se pensa com frequência se torna realidade. Passo 3. Controle emocional instantâneo. Os sentimentos funcionam como um termômetro da manifestação. Emoções negativas bloqueiam o fluxo de abundância, enquanto emoções positivas aceleram o processo. Sempre que sentir medo ou frustração, interrompa o padrão com algo que eleve sua vibração. Ouça uma música inspiradora, pratique a gratidão ou reviva mentalmente uma memória feliz. Pequenas mudanças emocionais fazem toda a diferença. Passo 4. Ferramentas para moldar a realidade. Pensar positivo não basta, é preciso agir. Técnicas como visualização, escrita de afirmações, meditação e respiração consciente ajudam a mente a permanecer focada no objetivo. Imagine seu sonho já realizado. Sinta a emoção de tê-lo alcançado e repita essa prática diariamente. Com o tempo, sua mente inconsciente começará a trabalhar para transformar esse cenário em realidade. Passo 5. Criação de um comando quântico. Um comando quântico é um gesto, palavra ou ação que ativa instantaneamente um estado emocional positivo. Pode ser um toque no pulso, uma palavra de poder como "eu sou imbatível",
ou até um movimento específico, como fechar os punhos com força. Esse comando deve ser repetido sempre que pensamentos negativos surgirem, reprogramando seu cérebro para manter a frequência elevada. Passo 6. Relatos de sucesso como inspiração. Nada reforça mais a crença na manifestação do que ver exemplos reais de quem já conseguiu. Leia biografias de pessoas que alcançaram grandes feitos, assista depoimentos e cerque-se de histórias de sucesso. Isso fortalece sua mente com a certeza de que, se outros conseguiram, você também pode. A inspiração alinha a vibração com a prosperidade. Passo 7. Técnica do espelho para reforço mental. Olhar nos próprios olhos e afirmar sua grandeza gera um impacto poderoso no inconsciente. Todos os dias, pratique a técnica do espelho. Declare em voz alta que você é próspero, merecedor e capaz. Isso fortalece sua identidade e dissolve crenças limitantes. Quem domina essa técnica acelera drasticamente sua transformação interna. Passo 8. Ajuste da frequência energética. O universo responde à vibração que você emite. Para manifestar seus sonhos, mantenha sua energia elevada através da gratidão, do contato com a natureza, de práticas como yoga e da convivência com pessoas positivas. Quanto mais alto seu estado vibracional, mais rápido seus desejos se materializam. Passo 9. Persistência sem apego ao resultado. O maior erro de quem tenta manifestar algo é desistir cedo demais. O tempo entre desejar e receber varia para cada pessoa, e o segredo é confiar no processo sem ansiedade. Continue aplicando as técnicas, mas sem se prender ao quando e como. O universo sempre entrega no momento certo. Passo 10. Ação inspirada e receptividade. Por fim, esteja atento aos sinais do universo. Oportunidades surgirão, mas é necessário agir. Se receber um convite inesperado, sentir um impulso de fazer algo ou perceber coincidências frequentes, siga essas pistas. Muitas vezes, a prosperidade chega de formas inesperadas, e quem está receptivo colhe os frutos com facilidade. Cada um desses passos, quando aplicados com consistência, cria um efeito dominó que transforma qualquer realidade. Agora me conta nos comentários. Qual desses passos você já pratica no seu dia a dia? Cada pensamento que passa pela mente deixa um rastro emocional, moldando silenciosamente as decisões do dia. Quando alguém foca no medo, a ansiedade cresce. Quando visualiza conquistas, um impulso de motivação surge. Isso não é teoria distante, é um princípio prático que rege a vida. Quem já se pegou revivendo uma memória ruim e sentiu o corpo inteiro reagir sabe do que estou falando. Mas e se fosse possível usar isso a favor da prosperidade? Pense em um atleta se preparando para uma competição. Ele não apenas treina o corpo, mas também a mente. Antes mesmo de pisar na pista, já se vê cruzando a linha de chegada como vencedor. Essa antecipação mental gera um estado emocional que impulsiona sua performance. Da mesma forma, qualquer pessoa pode condicionar a mente para responder com confiança, ao invés de dúvida. Afinal, se o pensamento gera o sentimento, então mudar o pensamento significa mudar a emoção. Um exercício poderoso é observar os próprios pensamentos ao longo do dia e fazer pequenos ajustes. Quando surgir um pensamento negativo, questione-o. Isso é um fato ou apenas um medo infundado? Depois, troque-o por um pensamento fortalecedor. Alguém que sente insegurança no trabalho pode substituir "eu não sou bom o suficiente" por "eu estou em constante evolução e aprendo rápido". Pequenas mudanças como essa transformam o estado emocional e, por consequência, a realidade. Mas e quando as emoções negativas parecem incontroláveis? Será que existe um atalho para virar o jogo em questão de segundos? A resposta é sim, e está no controle emocional instantâneo, que veremos agora. A mente é como um interruptor. Um único pensamento pode acender ou apagar a motivação. Imagine o seguinte: você recebe uma crítica no trabalho e, de repente, seu humor despenca. Mas, no mesmo dia, uma boa notícia chega e tudo muda em um instante.
Isso prova que o estado emocional não depende apenas dos eventos, mas da forma como a mente os processa. O segredo, então, é assumir o controle desse processo em tempo real. Uma técnica simples e poderosa para mudar o estado emocional é a lembrança ativa. Funciona assim: quando uma emoção negativa surgir, pare e traga à mente uma memória extremamente positiva. Pode ser um momento de vitória, uma conquista pessoal ou até um dia em que se sentiu plenamente feliz. Ao reviver essa experiência, o cérebro responde como se estivesse acontecendo novamente, liberando dopamina e mudando instantaneamente a vibração energética. Para tornar essa estratégia ainda mais eficaz, experimente criar um gatilho emocional. Pode ser uma música que desperte boas sensações, um cheiro que remeta a momentos felizes ou até um gesto físico, como apertar o punho ao lembrar de uma conquista. Quanto mais esse gatilho for reforçado, mais rápido o cérebro aprenderá a associá-lo a um estado de confiança e prosperidade. Mas e se houvesse formas ainda mais avançadas de treinar a mente para pensar de maneira produtiva sem esforço? A boa notícia é que existem ferramentas poderosas para isso, e elas fazem toda a diferença no caminho para a transformação. Se a mente é um campo fértil, então os pensamentos são as sementes que definem a colheita. O problema é que muitas pessoas semeiam preocupação, dúvida e escassez sem perceber. A boa notícia: existem ferramentas que ajudam a moldar esses pensamentos, acelerando a criação de uma nova realidade. São como atalhos mentais para quem deseja prosperidade sem depender da força de vontade o tempo todo. Uma dessas ferramentas é a escrita direcionada. Pegue um caderno e escreva, todos os dias, frases afirmativas como se seus sonhos já fossem realidade. Por exemplo: sou próspero e minhas oportunidades aumentam diariamente. Isso pode parecer simples, mas quando feito com consistência, ensina o cérebro a aceitar essa nova verdade como um fato. Quanto mais repetimos algo, mais o cérebro se adapta e age de acordo. Outra ferramenta poderosa são os mapas mentais de visualização. Funciona assim: pegue imagens que representem seus objetivos e monte um quadro de visão. Pode ser uma foto da casa dos sonhos, um extrato bancário fictício com o saldo desejado ou qualquer símbolo de sucesso. Coloque esse quadro em um lugar visível e, todos os dias, olhe para ele por alguns minutos, absorvendo a sensação de já ter alcançado tudo aquilo. Mas além dessas técnicas, existe um método ainda mais direto para reprogramar a mente: o comando quântico. Ele age de maneira instantânea, quebrando padrões negativos e reforçando vibrações positivas com um simples gesto ou palavra. O cérebro humano é altamente sugestionável e responde a estímulos repetitivos de forma quase automática. O conceito de comando quântico se baseia exatamente nisso: criar um gesto ou uma palavra de ativação que serve como um gatilho para interromper padrões mentais negativos e substituir por vibrações alinhadas com a prosperidade. É como apertar um botão de reset na mente sempre que pensamentos limitantes surgirem. Esse comando pode ser uma palavra poderosa, como energia ou prosperidade, dita em voz alta sempre que um pensamento negativo aparecer. Pode também ser um gesto, como estalar os dedos ou apertar levemente o pulso, associado a uma emoção positiva. Com o tempo, o cérebro começa a reconhecer esse comando como um sinal para mudar de estado mental instantaneamente. Muitos empresários de sucesso utilizam essa técnica sem nem perceber. Steve Jobs, por exemplo, tinha rituais específicos antes de grandes apresentações, que serviam como comandos internos para ativar sua confiança. Atletas fazem isso ao bater no peito antes de uma competição, e até artistas têm mantras próprios para entrar no estado ideal de performance. O princípio é o mesmo: condicionar a mente a entrar num estado emocional positivo sob demanda. Quando esse comando é usado de forma consistente, os resultados aparecem rapidamente. É como reprogramar um computador para rodar um novo sistema, eliminando padrões antigos que já não servem. E as histórias de sucesso de quem aplicou essa técnica mostram como pequenas mudanças podem gerar transformações gigantescas. Os resultados dessa técnica não são apenas teoria,
Milhares de pessoas já experimentaram transformações reais ao aplicá-la. Há relatos de indivíduos que eliminaram dores crônicas que os perseguiam há anos, simplesmente porque mudaram a forma como interpretavam suas emoções. A ciência já provou que a mente influencia o corpo, e quando alguém direciona sua energia para a cura, o cérebro reage reorganizando a fisiologia para um estado de bem-estar. Outro caso impressionante envolve relacionamentos. Muitas pessoas carregam padrões inconscientes de escassez emocional, o que as leva a repetir ciclos destrutivos. Mas ao utilizarem o comando quântico e as técnicas de reprogramação mental, conseguiram restaurar conexões importantes. Um simples ajuste na mentalidade pode transformar interações interpessoais, porque quando a vibração interna muda, a resposta do mundo externo acompanha essa frequência. E não para por aí. Alguns dos relatos mais impactantes vêm de pessoas que estavam em situações financeiras difíceis e conseguiram dar a volta por cima ao aplicar esses métodos. Empresários que, após anos de luta, finalmente destravaram um fluxo de prosperidade porque passaram a enxergar oportunidades onde antes viam limitações. Quando a mente é treinada para focar em soluções, a realidade se adapta para refletir esse novo padrão. Esses exemplos provam que pequenas mudanças de pensamento podem gerar efeitos profundos. Mas para que essa transformação aconteça de forma ainda mais rápida, existe uma técnica específica que reforça a programação mental de maneira poderosa: o método do espelho. Existe um poder oculto na forma como uma pessoa se enxerga. Todos os dias, a maioria se olha no espelho sem sequer prestar atenção no que está projetando para si mesma. Mas e se esse momento fosse usado de maneira estratégica para reprogramar crenças e fortalecer a identidade? A técnica do espelho faz exatamente isso. Transforma o simples ato de se olhar em um ritual poderoso de afirmação e fortalecimento interno. O método é simples, mas extremamente eficaz. Ao se posicionar diante do espelho, a pessoa deve olhar diretamente nos próprios olhos e verbalizar afirmações positivas no tempo presente. Em vez de dizer "eu quero ser confiante", a frase se torna "eu sou extremamente confiante e seguro de mim". Esse pequeno ajuste muda completamente a forma como o cérebro processa a informação. O objetivo é condicionar a mente a aceitar essa nova identidade como uma verdade absoluta. Muitas pessoas de sucesso utilizam essa técnica sem nem perceber. Artistas renomados, como Jim Carrey, já declararam que repetiam frases motivadoras para si mesmos no espelho antes de grandes apresentações. A repetição dessas afirmações cria novas conexões neurais, fazendo com que a mente comece a agir de acordo com essa nova programação. É como ajustar uma bússola interna para apontar sempre na direção certa. Mas o verdadeiro impacto acontece quando a pessoa faz isso com emoção. Não basta dizer as palavras, é preciso senti-las. O espelho reflete mais do que a imagem física. Ele devolve a energia que é colocada nesse processo. E quando a vibração interna se alinha com essas afirmações, o estado vibracional e a frequência energética começam a se modificar. Tudo no universo vibra em uma determinada frequência, e a mente humana não é exceção. Cada pensamento gera uma onda energética que influencia diretamente a realidade ao redor. Quando alguém se sente bem, sua vibração está elevada, atraindo oportunidades e conexões positivas. Já quando emoções como medo, dúvida ou escassez dominam, a frequência cai, dificultando a manifestação de objetivos. A questão é: como manter essa vibração alinhada com a prosperidade? O primeiro passo é a consciência. Muitas vezes, a pessoa não percebe que está vibrando negativamente até que os resultados comecem a refletir isso. Para evitar essa armadilha, um exercício simples é monitorar o próprio estado emocional ao longo do dia. Sempre que surgir uma sensação de baixa frequência, como preocupação ou frustração, é necessário interrompê-la com uma mudança de foco. Técnicas como respiração profunda, movimento físico ou até ouvir uma música animada podem ser ferramentas rápidas para ajustar essa energia. Outro fator essencial é a repetição de comandos mentais. O cérebro responde melhor a mensagens que são constantemente reforçadas.
É por isso que afirmações positivas, visualizações e técnicas como a do espelho funcionam tão bem. Elas reprogramam a mente para operar em um nível vibracional mais elevado. Quando isso acontece de forma consistente, os padrões de comportamento também mudam, criando um efeito cascata que impacta todas as áreas da vida. E aqui está o ponto mais interessante. O universo sempre responde à energia que é emitida. Quem aprende a dominar seu estado vibracional passa a manifestar resultados de forma mais fluida e natural. Isso explica por que algumas pessoas parecem ter um toque de Midas, onde tudo dá certo para elas. Não é sorte, é frequência. Agora, me conta nos comentários. Você já percebeu como seu estado emocional afeta seus resultados? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa técnica com alguém que precisa elevar sua vibração.